Quando eu fui trabalhar nessa fazenda, eu amava, eu era muito feliz no que eu fazia, mas chegou o dia que eu olhei para o resultado e eu já tinha 22 anos, eu trabalhava muitas horas e eu falava, só sobra para pagar a conta, só sobra para isso. E aí conheci esse produto e falei, vou começar para consumo, não quero vender, não gosto de vender, a gente tem essa preconceito, eu acredito que é normal. preconceito, né, com a venda. Sim. E foi quando eu fui num evento também, eu olhei um monte de gente, pessoas de sucesso ao redor, e eu falei, poxa, se essas pessoas podem ter sucesso, por que eu não posso? E aí foi aonde eu comecei. E aí foi muito difícil a minha decisão de cair no mundo do empreendedorismo, porque ao meu redor eu era uma pessoa bem-sucedida, aos olhos dos outros, eu era uma pessoa que já tinha um trabalho, que estava bem-sucedida, mas ninguém sabe o que se passa, né, dentro de quatro paredes, nos bastidores. E aí eu lembro que eu tomei a decisão de sair do trabalho para empreender do zero. Eu não sabia vender, eu não sabia falar, eu totalmente tímida, fechada. Pensa, eu mexia com um homem, né? A reação do seu pai e da sua mãe? Nossa, o meu pai, na verdade, eu nem perguntei para ele, porque meu pai e minha mãe se separaram. Então, o meu pai, eu só contava a notícia final, né? Mas a minha mãe ficou louca. A minha mãe jogava balde de água fria o tempo todo e ela falava assim, você tá louca, você estudou tanto. Porque ela não teve a oportunidade de estudar. Pensa bem, ela fez até a 4ª série, ela não teve a oportunidade de ter uma faculdade. Então, o sonho de uma mãe é ter uma filha que se formou na faculdade e trabalha, né? Tem um fixo, um garantido. E eu lembro que a minha mãe falava pra mim, você tá louca, você vai largar o teu trabalho pra empreender, você não sabe se vai dar certo. Se a pessoa não te pagar, todos aqueles questionamentos que todos vocês que estão aqui assistindo hoje pensam em... eu fiz essa pergunta porque eu tenho certeza que a galera que está assistindo estão acostumados com esse questionamento. Ganha muito balde de água fria, mas a gente só ganha balde de água fria, eu falo isso, se você pergunta e se você permite. Sim. Então, a partir do momento, eu não pedi opinião para ela antes de tomar a decisão. Então, essa é uma chave que eu quero falar para vocês. Não peçam opinião para pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade de ter o entendimento que você tem hoje, de ter a vida, a visão que você tem hoje. Então, eu tinha essa consciência. Então, eu não pedi opinião para ela. Eu cheguei com a decisão tomada. Então, ela pulou esse pernil, mas ela não tinha mais como me influenciar. Fazer, né? Porque eu falei, mãe, não tenho mais a muleta, não tem mais muleta. Não tem plano B. Vai ter que dar certo. E aí foi onde... entrei de cabeça em tudo que eu me propus a fazer e foram grandes recordes. Empreendendo nessa empresa que eu estava há 16 anos. 16 anos, liderei um time de mais de 24 mil mulheres espalhadas entre Portugal, Peru e Brasil. Que massa. E foi muito, muito bom, muito aprendizado. O que você acha que foi assim, o maior ensinamento assim, dessa época que você teve com esse monte de gente, esse monte de pessoas, e principalmente tendo você como referência? O que você acha que assim... Qual que foi a lição ali que ficou? Que veio para mim? A lição para mim? A lição para mim foi esse desenvolvimento, eu falo que o desenvolvimento da minha liderança. Porque quando a gente começa a liderar pessoas, a maioria das pessoas percebem e erram e se sentem líderes ineficientes. Por quê? Porque não conseguem se colocar no sapato da outra pessoa que está do outro lado. E nós, como líderes, muitas vezes a gente quer que todo mundo tenha a mesma velocidade. Como eu sou muito no 12, muito ligada, eu queria que todo mundo tivesse o mesmo ritmo. E aí eu acredito que o que mais foi de desenvolvimento foi esse, gestão de pessoas, lidar com pessoas, saber tocar a pessoa, saber entender o que a pessoa realmente quer, entender a personalidade da pessoa para poder colher de cada pessoa o melhor dela. Eu acho que isso é a chave, Gustavo. Eu acho muito legal você falar disso, porque é algo que toda vez quando alguém vem conversar comigo e pergunta sobre gestão, que é um assunto que eu falo bastante, cara, como que eu faço para a empresa crescer, o que eu faço, a tecnologia, e a única coisa que eu repito assim, invista seu tempo em entender sobre pessoas. Exatamente. Porque se você ficar especialista nisso, qualquer outra coisa que você quiser, você vai conseguir. Tudo. E eu acho que nas empresas o que está faltando é isso. Falta um pouco de empatia. Essa questão de tipo, deixa eu me colocar no lugar da outra pessoa, deixa eu ver o que ela está sentindo. E isso aí é o que faz a diferença. Faz.